Ora é lei. Publicada em abril passado, a Lei Complementar 1320 de 2018, que institui o Programa de Estímulo à Conformidade Tributária, também conhecido como Nos Conformes. Facilitar, reduzir custos para o contribuinte, melhorar a comunicação com o fisco, simplificar a legislação é o que promete. Mas como implementar diante de um cipoal de leis, regras, portarias? É o que vamos ver no programa de hoje. Os nossos convidados são o deputado Orlando Bolsoni, do PSB, Gustavo Lei, coordenador de administração tributária da Secretaria da Fazenda, Rodrigo Espada, presidente da Fresp, Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado, e José Roberto Lobato, coordenador do Movimento Viva, que defende a necessidade de uma reforma tributária do consumo ampla e de qualidade. Sejam todos muito bem-vindos ao estúdio da TV Alesp. Deputado, sua saudação aos convidados. Aliás, um programa há tanto tempo, né, que nós discutimos desde a época dos debates, da apresentação do Colégio de Líderes, do projeto, depois a aprovação em plenário e agora é lei. Primeiro, uma honra estar aqui sob a coordenação do Jorge Machado e nós conseguimos, mesmo com agendas intensas, tem o nosso coordenador da administração tributária, Dr. Gustavo Lei, que é o coordenador da administração tributária de todo o estado de São Paulo, o Zé Roberto Lobato, que trabalha no Movimento Viva, que é de extrema importância para o futuro de São Paulo e do Brasil, no sentido de buscar uma reforma tributária que contribua para o nosso desenvolvimento, não seja meramente arrecadatória, e o meu querido presidente Rodrigo Espada, que é a instituição que, juntamente do Sinafresp, que tem dado suporte para todos esses grandes debates. E você acompanhou, eles participaram, inclusive, das diversas reuniões, acho que passou de uma dezena de reuniões, onde nós tivemos que fazer um trabalho quase que de doutrinação com os demais deputados da importância dessa evolução na questão tributária no país. Mas mais que isso, eu vejo não só a questão tributária, mas a questão de desenvolvimento, de possibilitar, num momento que o país vive uma grande crise de confiança, através da gestão tributária, da gestão financeira e econômica, buscar a confiança tão necessária para o país, e que essa confiança comece através de São Paulo e através da Secretaria da Fazenda. Doutor Rodrigo, muito bem-vindo. O que falar desta modernização? Se pode falar antes de mais nada. Porque a reforma tributária todos querem. Aliás, não é de hoje, né? Podemos falar de décadas, né? É verdade. E o que São Paulo está fazendo, o Estado de São Paulo, para pelo menos aqui no Estado, dentro dos limites do Estado de São Paulo, a gente possa melhorar a relação do contribuinte com o fisco. Muito bem-vindo mais uma vez aqui ao estúdio da TV Alesp, doutor Rodrigo. Muito obrigado, Jorge. É um prazer estar aqui, né? E referente à sua pergunta, eu queria dizer que o programa realmente é inovador. Ao nosso ver, né, da Fresp, do Movimento Viva, a gente vê com bons olhos, porque realmente o modelo tributário adotado no Brasil ele é extremamente complexo. E o fisco adotar só medidas punitivas, às vezes por erros, por omissões, de contribuintes até bem intencionados, que a grande maioria dos contribuintes são contribuintes bem intencionados, que acontece erros mesmo, porque a legislação é muito, muito, muito complexa. E é uma questão de uma punição que acaba tornando a Secretaria da Fazenda e os agentes fiscais de renda do Estado de São Paulo, categoria a qual eu represento, algozes. E não é o que a gente quer. A gente procura e luta para trazer o fisco para próximo da sociedade. Sim. Especialmente esses contribuintes de boa fé que querem cumprir suas obrigações tributárias. O dever do fisco é exigir que cada um pague o que deve, em lei. Nem mais, nem menos. Mas muitas vezes saber o quanto tem que pagar e cumprir todo esse cipoal de obrigações tributárias, obrigações acessórias, é difícil. Sim. Então, por isso... Aliás, custa para as empresas, né? Exatamente. Tem um custo contábil, tem que ter gente especializada ali para preencher todas as guias, os livros. O custo de conformidade no Brasil, e tem estudos do Banco Mundial, que está entre os mais elevados do mundo.
Então, para as empresas apenas apurar quanto que é o montante devido e cumprir todas as obrigações, ela precisa de aproximadamente 2.800 horas, se eu não me engano, para cumprir por isso, ano, por ano, para apurar. Então, isso é custo de conformidade, que impõe, que derruba a competitividade das empresas, gera menos emprego e menos riqueza para o país. Então, a iniciativa da Secretaria da Fazenda, e o Gustavo está aqui para representar a Secretaria da Fazenda, é louvável. É louvável porque traz o fisco para próximo da sociedade, tira aquele caráter punitivo, o algoz, né, da sociedade. E o fisco, na verdade, ele é defensor dos interesses da sociedade. Sim. Na medida que ele traz recursos para o bom funcionamento do Estado, para o desenvolvimento social, ainda mais um país com tanta desigualdade como o nosso. E agora, mais uma vez, ele inova no Estado de São Paulo, fazendo uma classificação de contribuintes, dando drives aí de aumento de competitividade, de melhoria da competitividade dos bons contribuintes. É o que todos queremos. Muito bem. Doutor Gustavo, muito bem-vindo a este Agora é Lei. Fale como é possível azeitar a máquina do Estado para arrecadar, até para arrecadar com mais eficiência, arrecadar mais, vamos dizer, e também não punir o contribuinte, não garroteá-lo nas suas funções, nas suas atividades, de modo tal que inviabilize o negócio. A gente sabe que parece que havia tempos atrás, né, eu vou até provocar o deputado Bolsonaro aqui depois, que se falava que o Estado de São Paulo era muito exigente com relação à sua tributação, sua fiscalização, e que outros estados mais lenientes e tal, aí motivava sair de São Paulo. Fala, para que tanta fiscalização? Tipo, São Paulo tem CETESB, então vai para Minas, vai para Mato Grosso. Sabe aquela história de mudar de estado por conta disso? É possível azeitar a máquina e até arrecadar mais? Machado, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bem-vindo. Sim, o projeto de lei foi aprovado em abril, é uma ferramenta que a gente entende que veio justamente de iniciativa do governo, de iniciativa da Secretaria da Fazenda. Os deputados compreenderam a necessidade da gente fazer uma legislação que permita o fisco ser mais justo com o contribuinte. E felizmente isso foi aprovado, esse projeto foi aprovado em abril, virou lei. Sim. E nós estamos agora trabalhando na fase de regulamentação dessa legislação. Ele parece também simplificar a relação. É importante que no vídeo apresentado, e que por sinal está no site da Secretaria da Fazenda, ele tem um ícone tal e qual o selo de conformidade, a gente pode falar, de eficiência energética. Isso. O selo Procel, né? Aí a pessoa compra pelo produto que tem mais eficiência, que dá mais retorno para ele com um consumo menor de energia. Como é que vai ser a avaliação dos contribuintes? Parece que eles vão ter letras, né? Assim? Sim, a proposta é fazer uma classificação desses contribuintes para que a gente possa identificar perfis de risco. Perfis de risco tributário, de conformidade tributária. Com isso, a gente pretende fazer uma prestação maior de serviço público à sociedade e aos contribuintes que pagam seus impostos em dias, que é a grande maioria. Sim. Por isso aquela figura da pirâmide, justamente para demonstrar exatamente a maior base dos contribuintes, quer pagar, quer fazer uma concorrência leal, quer cumprir suas obrigações. Sim. E a gente atuar de forma punitiva exatamente só naqueles que a gente encontra no topo da pirâmide, que são a minoria. Esses devem ser tratados com todo o rigor da lei. Sim. Só que o programa, ele não apenas pretende identificar e classificar esses contribuintes, ele pretende fazer com que a maior parte procure ir para a base da pirâmide. E para isso, a parte central, a gente vai dar a orientação tributária devida, vai simplificar as obrigações acessórias, de modo que a maior parte consiga cumprir efetivamente com os menores custos possíveis, de maneira que a gente possa criar um ambiente de negócio mais favorável no Estado de São Paulo. A questão das letras, letra A, B, C, D, ou não identificado, não catalogado ainda, como vai ser isso? Como a pessoa vai saber que tem a letra A, a letra B ou a letra C? Para começar, digamos assim, a se posicionar dentro daquela pirâmide. Sim, essa é uma ótima pergunta, até porque a maior parte dos contribuintes hoje está bastante ansioso com a questão da classificação, como ela vai funcionar. Nós já estamos trabalhando nisso, já temos, na verdade, uma simulação de toda a classificação e em breve estaremos divulgando a todo o público essa classificação e quais foram os critérios. Os critérios estão definidos na legislação.
por exemplo, por aderência da sua declaração com as suas operações, por inadimplência ou inadimplência. Tem alguns critérios que vão estar demonstrados em um portal onde o contribuinte vai poder consultar não só a sua situação, como a dos demais. Até porque também vai influenciar nessa classificação que o contribuinte compre de outros contribuintes bem classificados. Ah, sim. Mas ele não vai ter acesso, por exemplo, ao concorrente dele para saber se o concorrente é a letra C, letra D todos ou vão não. estar divulgados. Ah, todos vão estar divulgados publicamente. Com toda a transparência? Com toda a transparência. Inclusive, isso pode ser o diferencial na hora de fazer negócios? Sim. Será com certeza um diferencial. Será com certeza um diferencial. Sim. E o contribuinte vai conseguir enxergar também por que ele está classificado daquela forma. Então ele tem a oportunidade, a partir da sua consulta, e aí sim individual, saber quais os motivos estão levando àquela classificação para que ele possa também se adequar. Doutor José Roberto Lobato, bem-vindo. Eu queria que, antes de mais nada, o senhor explicasse ao nosso telespectador o que vem a ser esse movimento Viva. A gente já falou, já citou aqui na abertura do programa, mas faltou dizer com mais detalhes o que vem a ser esta força que surge e que deve se expandir de São Paulo. Aliás, já está em todo o Brasil, né? É curioso a gente tratar do movimento Viva num programa que fala dos conformes, né? Sim. Mas eu acho que ele tem um grande parentesco, os dois. O movimento Viva, ele surgiu de um olhar para uma crise que a administração tributária paulista vivia talvez a maior crise da sua história. E a gente estava num problema extremamente complicado, descontentamento, um clima de desconsolo assim, que a gente observava. E o que nós fizemos dentro da Afresp foi fazer um olhar a mais distância desse problema para tentar identificar raízes, né, do problema. Porque é muito complicado quando você está dentro do problema você enxergar a sua raiz, né? E a gente, num trabalho bem profundo, nós identificamos que o problema central era um problema da complexidade da legislação tributária, que gera uma série de disfuncionalidades, gera uma série de problemas, e através disso nós conseguimos fazer debates com colegas da base de todas as regiões do Estado e reunir um grupo muito especial, quer dizer, eleito pelos próprios colegas da base, com toda a liberdade, e dentro disso a gente identificou que um dos problemas que a gente tinha que tratar imediatamente, quer dizer, era a questão da legislação tributária. Sim. E que o problema só seria resolvido em grande escala com uma reforma, mas que também a gente não podia ficar parado esperando essa reforma, devia tomar medidas para mitigar esse problema. E dentro dessas medidas, uma das questões colocadas era a questão de uma mudança de paradigma, do auto de infração. Quer dizer, a gente suprimir esta questão do auto de infração, que é mortal para esta relação fisco-contribuinte. Quer dizer, o movimento Viva, no fundo, ele surgiu de uma identidade de que nós vivemos uma crise provocada pelo tributo, que é a mesma crise que vive a economia, que vive a sociedade, que vive os contribuintes. Sim. Quer dizer, ele foi um fator de identificação do fisco com os contribuintes, que é, de alguma maneira, o que está por trás dessa questão dos conformes, né? Sim, sim. Então a identidade aí é total. Sim. Deputado, só para apimentar o debate também, o telespectador pode se perguntar, e ele também enquanto contribuinte, pagador de impostos. Mas numa hora ainda que a economia está deprimida, que os cofres públicos estão deixando de receber um volume que tinha no passado, talvez poucos anos atrás, né? A crise, como dizem os economistas, né? É na maré baixa que se vê quem está nadando pelado. Ou seja, sem dinheiro, é momento de fazer essa reforma, essas inovações e colocar em prática. As pessoas já não estão ali no limite das suas despesas, das suas receitas, com muita dificuldade, às vezes, até de manter a porta do negócio aberta? O primeiro momento é o oportuno, aliás, o oportunismo. Como bem lembrou José Roberto Lobato,
A questão do momento que nós vivemos é um momento de queda na confiança coletiva, Sim. tanto com as suas instituições, também inclusive com seus agentes, em especial agentes políticos. O que acontece? Isso tem inclusive um risco de contaminando. Sim, um risco sistêmico, se pode falar. Sistêmico, exatamente. Sim. De contaminando as diversas instituições. Eu vejo o sistema de arrecadação tributária, que é representado em São Paulo pela Secretaria da Fazenda, como uma das nossas instituições, onde é uma relação de confiança. E, além disso, relação de confiança dos paulistas com o Estado, e também um exemplo para o resto do Brasil. O que se faz aqui em São Paulo vai servir de exemplo para o resto do Brasil. E não se pode, por exemplo, não se concluiu, e eu acredito que de forma inteligente, que não podia esperar mais, esperar. Então, o momento apropriado é um momento que se pode fazer. E o momento foi uma discussão ampla, diversas vezes. A administração tributária aqui representada pelo Gustavo esteve presente aqui na Assembleia, e foi feito com um didatismo. Foi feito um trabalho quase que de educação fiscal num nível altíssimo para os deputados e suas assessorias. Então era um momento oportuno, um momento inclusive para o Estado, já a partir de 2018, mas em especial de 2019 em diante. 2019, quando vai se fazer o novo PPA, se estabeleça dentro da política de desenvolvimento de São Paulo um pilar fundamental, que é a confiança. Daí que o momento foi extremamente oportuno. Doutor Rodrigo, vamos falar dessa oportunidade mesmo. Sim, se me permite, tem que lembrar que essa legislação, a Lei Complementar 1320, ela não prevê aumento de carga tributária alguma. É isso que eu queria que o senhor explicasse. Não prevê. Pelo contrário, na verdade, o que a gente espera é uma redução dos custos para o contribuinte. Então, por isso que é oportuna. Para o Estado, o que é mais importante é a arrecadação. Com o auto de infração, a gente tem um aumento da litigância, um aumento do litígio. Então, o que a gente tem é uma disputa... Queda da confiança. Queda da confiança e uma disputa entre Estado e contribuinte no Tribunal de Justiça, nos órgãos competentes. E não se cria também uma desigualdade entre concorrentes, por exemplo, alguém que demanda na Justiça, que não reconhece aquela dívida, que vai até as últimas vias para não pagá-la, e o outro que está pagando regiamente, regularmente. Exatamente. O Estado ele tem que promover essa neutralidade, essa isonomia entre os concorrentes. Então, a ideia é tratar os iguais de maneira igual. Então, nesse sentido, essa legislação ela não prevê aumento da carga tributária e, pelo contrário, a ideia é diminuir custos de conformidade, diminuir custos de litigância, custos de obrigação acessória. Então, a ideia é aumentar a eficiência dos contribuintes no Estado de São Paulo. É falar para o contribuinte, para o bom contribuinte, e ele vai ter benefícios. A ideia vai ter uma avaliação. Como a gente, quando vai no restaurante, vai no aplicativo e vê a nota daquele restaurante. Quantas estrelas. Ou do hotel que você vai se hospedar. A mesma coisa, vai ter uma nota de cada contribuinte. Os contribuintes melhores avaliados, eles vão ter benefícios, vão ter diferenciais competitivos na relação com o fisco. Liberar uma mercadoria que está para importação no desembaraço sem pagar antecipadamente o tributo, vai poder fazer uma liberação de crédito, um ressarcimento sem uma prévia fiscalização, vai poder abrir quantas filiais ele quiser dentro do Estado de São Paulo, sem uma fiscalização prévia, vai melhorar a relação de confiança entre o fisco e o contribuinte. Então, o momento é oportuno, porque a crise ela necessita de medidas, também remédios, para que a gente consiga sair da crise. Então, a iniciativa vem no momento certo. Doutor Gustavo, o que falar sobre isso também? E a questão do auto de infração, parece que é tão pesado, né, para quem
não cumpre com suas obrigações fiscais, é de fato um elemento que acaba desagregando, ou seja, aquele empresário se sente imobilizado depois de um auto de infração? Sim, sem dúvida. A colocação que o Rodrigo faz é muito oportuna, porque, de fato, a legislação não prevê nenhum tipo de oneração para o contribuinte de carga tributária de forma alguma. O que ele prevê são medidas que estão elencadas, para quem tiver curiosidade, lá nos princípios do artigo 1º dessa lei, e esse artigo 1º ele vai nortear toda a ação do fisco daqui para frente. Sim. Então, prevendo a menor litigiosidade os litígios, né, na esfera administrativa ou judicial, a maior segurança jurídica, a melhor prestação de serviço, dentre outros princípios. Então, o que a gente vai fazer nessa regulamentação, e quando o Rodrigo fala em contrapartidas, é a gente justamente prestar mais serviço público. O auto de infração ele vai se ater àqueles que realmente estão conduzindo seus negócios para cometer algum tipo de infração. Os recalcitrantes. Para aqueles que realmente querem cumprir a legislação, o fisco está fazendo ações de orientação, está diminuindo então todas essas obrigações. Para eles toda a energia de recuperação do negócio, de restabelecimento. De eficiência no seu negócio. Faltou dizer, doutor Gustavo, me desculpe até interrompê-lo, mas assim, vale depois da edição da lei, ou seja, a vida pregressa, se pode falar, a vida anterior desse contribuinte, conta ou não conta? O que nós estamos fazendo nessa classificação ela está valendo a partir do dia seguinte à aprovação da lei. Então, a partir do dia 7 de abril, a gente começa a fazer todo o histórico. Por isso, até a classificação ainda não está implementada como um todo, porque essa previsibilidade de comportamento, a gente está criando esse histórico daqui para frente. É uma nova cultura. É uma nova cultura. Então, faz sentido a gente fazer isso daqui para frente para que a regra esteja igual para todos. E aí, ele formando esse histórico, nós vamos poder ter contrapartidas que facilitam o dia a dia do contribuinte, que são esses exemplos que o Rodrigo estava dando agora aqui. Então, ele vai ter uma maior agilidade e uma maior prestação de serviço do fisco. É o que todos querem. Doutor Lobato, é só para saber se existe algum outro paradigma, mundo afora também, porque a questão da tributação a grande competição hoje entre os países, né? A gente fala de grandes economias, mas se tiver uma máquina inchada, arcaica e com dificuldade de cobrar seus impostos, ela já sai perdendo, já sai atrás. E no caso do Viva, e esse olhar, digamos, mais carinhoso para o contribuinte. Então, só para a gente fechar esse bloco, depois a gente volta com mais vagar. Nós temos um problema muito sério, quer dizer, eu acho que o que caracteriza o movimento Viva é talvez menos a questão de indicar a solução do que buscar um processo. Quer dizer, porque a gente tem uma questão como a reforma tributária, é uma questão que envolve interesses os mais variados de uma sociedade extremamente complexa, e o que a gente pretende é estar buscando uma convergência entre essas posições todas, quer dizer, quebrar resistências. Então a gente não está querendo, quer dizer, nós estamos querendo defender uma reforma de qualidade, mas sem apresentar uma proposta autoral. Quer dizer, nós estamos querendo construir um processo que conduza a isso. E esse processo passa, quer dizer, eu entendo, do ponto de vista de movimento vivo, eu entendo o Nos Conformes como um grande preparo para um fisco do futuro, para um fisco de uma nova realidade tributária, inclusive. E a gente pode falar também num bom casamento, no caso do Viva, por conta da tributação em cima do consumo. Que é esse olhar. Porque é a nossa praia, a sua alçada, vamos dizer assim. Exatamente, a nossa alçada. Então, é isso mesmo. Falando dessa competência, até a gente ainda tem um minutinho, mas eu queria saber do senhor, aliás, vou deixar até a pergunta para o próximo bloco, é importante que a gente fale sobre isso, sobre a capacidade de pagamento de impostos, porque todo mundo quer a reforma tributária, doutor Rodrigo, todos querem, só que querem para pagar menos impostos. Ninguém quer uma reforma tributária que venha pagar mais impostos, sempre se acham injustiçados. No caso do Movimento Viva, também é uma distribuição maior, mais uniforme para todos os contribuintes? Aumento da base de contribuintes? Sem dúvida, quer dizer, sem dúvida. O que a gente está falando é de uma simetria muito maior, quer dizer, quebrar essas assimetrias que acabam comprometendo todo o desempenho econômico, quer dizer. Sim. O efeito é desastroso do ponto de vista de crescimento de PIB, não é diferente disso, né? Quer dizer, então, quando você estabelece uma legislação
no caso do consumo, uma legislação mais neutra, Sim. o ônus da legislação ele é pago pelo consumidor. Quer dizer, a tributação de consumo significa que o consumidor é quem arca, em última instância, com o peso do pagamento do tributo. Sim. E isso, de alguma maneira, desonera o contribuinte. Quer dizer, o tributo ele é custo à medida em que o tributo não tem qualidade. Sim. Onde existem essas assimetrias, quanto maior a assimetria, que é o caso de sonegação, é Sim. o caso de guerra fiscal, é o caso de uma série de tratamentos diferenciados, desiguais, você tem um resultado que é desastroso do ponto de vista da economia, né? Sim. E o que nós queremos não é defender uma maior carga tributária, muito pelo contrário, quer dizer, a ideia é difícil você pensar hoje em diminuição da carga, quer dizer, então... Os governos são muito refratários em reduzir impostos, dizer, viu? Seria, nessa visão de processo, de trabalhar o processo, seria um desastre você defender uma redução, porque você colocaria todos os governos contra. Quer dizer, então, a ideia é melhorar a qualidade. A qualidade é fundamental para a gente destravar a economia, quer dizer, para fazê-la voltar a um caminho de desenvolvimento. No próximo bloco a gente vai falar mais desta qualidade, da simplificação, da facilitação para os contribuintes. O Agora é Lei volta em instantes. Ibirapuera, região nobre de São Paulo. Em frente ao mais importante parque urbano da cidade e ao lado do ginásio, também chamados de Ibirapuera, está localizada a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É no Palácio 9 de Julho, prédio moderno, inaugurado em 1968, que os 94 deputados estaduais aprovam as leis. A entrada principal destinada ao público é pela Avenida Pedro Álvares Cabral 201, em frente ao Lago do Parque Ibirapuera. Visite a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para acompanhar os debates e votações. A entrada no plenário é livre. De segunda a sexta, a partir das 2h30 da tarde. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Casa do Povo. Democraticamente. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta no programa Agora é Lei, falando dos nos conformes, né? Que é uma novidade em termos de tributação. E eu queria, retomando a pergunta feita no bloco anterior, doutor Rodrigo, sobre a questão da qualidade. Isso faz toda a diferença na hora da arrecadação de impostos? Eu coloquei também na abertura aqui falando do CIPOAL, né? Que são muitas, tem tributo federal, tributo estadual, tributo municipal, como buscar essa qualidade? Exatamente. Essa complexidade, né, porque são vários tributos, vários entes, gera uma complexidade muito grande da legislação para o contribuinte. O Lobato estava falando da questão da reforma tributária. E o Gustavo também, o Dr. Bolsoni, aqui, o deputado, falando da questão da Lei Complementar 1320 do Nos Conformes. Essa lei complementar, ela não é incremental, as mudanças não são desprezíveis, elas são realmente significativas. Mas a gente está fazendo um modelo, uma administração tributária, o fisco brasileiro, o fisco paulista é reconhecido como um dos mais modernos do mundo, como você disse, atuante.
mas ele está fazendo a modernidade em cima de um sistema arcaico. Pois O que a gente está fazendo é inovando, melhorando, incrementando o obsoleto. Então, ao nosso ver, a gente tem a reforma tributária que está acima da nossa alçada, nos compete. A Câmara Federal, o Congresso Federal, o Senado tem que debater isso, um tributo de qualidade. E você trouxe a questão que sempre uma reforma tributária tem sempre aquele choque, né? Porque está disputando quem vai pagar, quanto vai pagar e para quem vai pagar. Então isso é muito difícil. Mas a gente entende que esse não é um jogo de soma zero, porque hoje o nosso modelo ele é tão anacrônico, tão ineficiente, que a gente consegue fazer uma melhora do sistema sem reduzir a carga tributária, beneficiando toda a sociedade, em aumento de geração de emprego, de renda, crescimento de PIB. Então hoje, por exemplo, nosso sistema tributário ele gera distorções alocatícias que um contribuinte que teria a eficiência alocatícia aqui no estado de São Paulo, seria bom implementar a indústria dele aqui no ABC, por exemplo, ele vai lá para a Bahia ou vai para outro estado, para o Mato Grosso, e gera um custo, caminhões circulando nas estradas, um custo enorme que outros países não têm. O nosso produto fica menos competitivo num mercado globalizado. Então a ideia é um sistema tributário neutro, isonômico, não precisa diminuir a carga tributária, ao nosso ver, porque senão implicaria em crise fiscal dos estados. A sociedade tem que discutir como um todo qual o tamanho do estado que ela quer. Isso foi definido na Constituição de 88. Se é esse o tamanho do estado, a gente consegue melhorar o sistema que traga mais produtividade, eficiência, diminuindo custos para o contribuinte. Então, todo mundo vai pagar menos se todo mundo pagar e tiver um sistema eficiente e justo. Questão do porte desse contribuinte. Doutor Gustavo Lei, explica para a gente também como fica o pequeno negócio. Um empresário, um empreendedor que tem aí uma empresa muito pequena ainda, sendo classificada como A, ou B, ou C, ou D. E, ao mesmo tempo, do outro lado, uma gigante, uma distribuidora de combustíveis, uma multinacional de telecomunicações. Como é o tratamento dado a esse contribuinte a partir da classificação? A classificação vai contemplar critérios diferenciados para classificar os pequenos contribuintes. Então, assim como a lei complementar federal prevê um tratamento diferenciado, não vai ser diferente na classificação para contribuintes de pequeno porte. Sim. O que a gente vai fazer são critérios diferenciados, mas eles vão ser classificados também. Então, sim, tanto os grandes quanto pequenos vão ter classificação, sendo que critérios diferenciados. Sim, isso que faz a diferença também e estimula, digamos assim, uma mudança de fase. Quem está, por exemplo, eu não sei, a letra A é o AA, é o melhor ranqueado. É o menor exposto ao risco. Menor exposição ao risco tributário. Tá. E há como transpor isso para não ser rotulado. Eu acho que também do lado do contribuinte, que já está pagando pesados impostos, fala, poxa, ainda o Estado me dá um carimbo de que eu sou mal pagador, isso não pode me custar fatia do mercado, competitividade. Como é que fica isso também? Há um estímulo para que ele saia daquela faixa e que ele volte a recolher seus impostos regularmente? Ah, sim, senão a gente estaria criando aí um rótulo permanente, né? E não é essa a intenção. Como a gente viu no vídeo, a gente vai pressionar aquela pirâmide de modo a todos chegarem para a faixa de conformidade. Ou seja, aumenta-se a base de contribuição. Aumenta-se a base. E como a gente pretende fazer isso? Tem duas orientações dentro do programa que são muito claras. A da autorregularização, sim, e também da orientação. Explique então, também a autorregularização. É isso que é importante também, antes de colocar o exército dos agentes fiscais. São 7 mil, é isso? São 7 mil na associação, mas na ativa temos 3 mil fiscais de renda. 3 mil fiscais de renda que também vão ter que beber na fonte aqui e refazer, né, toda a sua relação com os contribuintes. Mas antes, por favor, doutor, fale dessa reclassificação e também como ele pode também... ele próprio, né, tomar a iniciativa de regularizar-se. Por isso nós temos lá a divulgação do critério em que ele foi classificado e por que ele foi classificado. E a autorregularização vai permitir que, através de alguns mecanismos que estão sendo disponibilizados para os contribuintes, eles consigam, eles próprios, identificarem
o que foi a divergência apontada pelo fisco em algum determinado momento. Seja através de um monitoramento em que a Secretaria da Fazenda faz diversos cruzamentos de dados, seja no momento que ele envia a sua própria declaração. Então, tem diversos pontos em que ele vai ter oportunidade de se autorregularizar. E como vai fazer isso? O fisco vai dar um aviso para o contribuinte que identificou... Já está sendo despachado esse aviso? E como é que ele vai chegar também às empresas? Eletronicamente? Boa pergunta. Vai, tal e qual o Nota Fiscal Paulista, precisa entrar no site, deixar sua senha e saber como é que está a sua situação lá? Hoje nós temos duas formas já funcionando. Uma é um projeto que está em fase piloto, mas que vai entrar agora para todos os contribuintes, em que assim que ele encaminha a sua declaração, o fisco retorna um relatório. Sim. Então ali ele é apontado diversas divergências, não são irregularidades, que o contribuinte vai poder fazer a correção ou não, se ele identificar que aquilo é um erro ou não de preenchimento. Sim. Uma outra ação que está sendo já feita, a gente encaminhou mais de 700 notificações, que na verdade são avisos, porque uma notificação ela determina uma abertura de fiscalização e não é isso. São avisos que encontramos também nesse cruzamento de banco de dados algum tipo de divergência e apontamos o que foi encontrado. Sim. Então o contribuinte tem um prazo para se autorregularizar, se assim entender. No caso, a gente está falando sempre aqui da legislação do ICMS. Sempre do ICMS. Mas empresas, por exemplo, que têm sedes em diversos estados, inclusive com tributações diferentes, como é que fica? Olha, a matriz não mandou, eu não tenho essa certidão, eu recolhi aqui, mas lá é diferente. Isso pode acontecer também e colocar alguns ali, digamos, numa lista à parte, sob suspeita, vamos dizer, de não ter recolhido regularmente. E a gente sabe também que existem muitos escritórios que até estimulam, não digo a guerra fiscal, mas tentar pagar menos imposto, né? Isso não, tem sem muito dúvida. A legislação, ela prevê isso tudo. O que a gente está fazendo, na verdade, com esse programa é dizer as formas com que ele pode se autorregularizar de acordo com a legislação existente. É claro que o programa vai varrer toda a nossa legislação, procurando melhor eficiência, procurando facilitar. Mas ela é uma legislação existente que vai evoluir conforme o tempo. O que essa lei complementar nos possibilita é dar uma base legal para que a gente possa tomar medidas que não é uma reforma tributária, mas é uma reforma administrativa. Uma reforma administrativa. E a máquina está preparada para isso também? O Estado tem capilaridade e tal para alcançar todos os 645 municípios? De São Paulo, gente também apta para chegar lá, dialogar com esse contribuinte? Nós temos, na verdade, esse é um desafio da administração tributária, agora que tem que também não só divulgar isso para o nosso público, né, para os nossos contribuintes, para a população paulista, mas também para o nosso corpo de agentes fiscais de renda e técnicos também da Fazenda. Então esse é um outro trabalho interno que está sendo feito, de treinamento, de mudança de cultura, de mudança de processos internos, uma série de medidas que estão sendo tomadas e para isso a gente tem uma equipe dentro do gabinete da Coordenadoria da Administração Tributária que coordena todas as ações no Estado. Sim. Então, esse programa já está funcionando, a gente já tem diversos fiscais de renda exercendo uma infinidade de atividades. E quando você me perguntou como é que a gente vai se comunicar com o contribuinte, só para você ter uma ideia, no último mês, nos primeiros dias do programa, nós fizemos uma campanha do domicílio eletrônico do contribuinte. É uma ferramenta de comunicação fisco-contribuinte, em que ele preserva o sigilo da comunicação, mas muitos acabavam não entrando, não utilizando aquela ferramenta. Sim. Então, o nosso corpo visitou 2.900 empresas já no primeiro mês, para instruir como preencher, por que acessar, porque é ali que nós vamos fazer toda essa comunicação, dando a oportunidade da autorregularização, dando a oportunidade de conhecer o programa e até de melhorar o conhecimento da própria legislação. Doutor Lobato, por que essa troca e essa comunicação são tão importantes aí para a questão fiscal? Ou seja, esse contato permanente a gente tem que falar, porque não basta simplesmente mudar uma lei complementar e achar que no dia seguinte as relações estão resolvidas. Não tem a menor dúvida. Essa questão é uma questão de mudança cultural. E como mudança cultural, ela exige algum tempo, quer dizer, é muito difícil, claro, porque é um processo extremamente complexo. Quer dizer, o primeiro impacto, para você ter uma ideia,
O primeiro impacto que houve, do ponto de vista do fiscal, do associado, né? Aí eu, pensando do ponto de vista do associado à Fresp, foi de uma brutal resistência, quer dizer, uma insegurança total, né? Nós tivemos uma experiência que foi muito interessante do ponto de vista do Viva, que foi reunir um grupo de fiscais, né? E começar a debater isso junto com a administração, quer dizer, a administração fazendária, tributária, discutindo durante um dia inteiro, horas, uma discussão a mais aberta, a mais franca possível, onde todas as dúvidas foram colocadas, todos os problemas foram ou esclarecidos ou pelo menos colocados na mesa. Quer dizer, disso resultou para esse grupo, que é um grupo muito qualificado, quer dizer, um grupo muito interessante do ponto de vista do que ele representa dentro do fisco. Disso resultou um trabalho, quer dizer, a administração tributária autorizou esse grupo a trabalhar numa proposta alternativa do projeto original nos conformes. Esse grupo trabalhou durante aproximadamente 10 dias numa proposta alternativa interessantíssima, quer dizer, e isso trouxe uma coesão pro grupo em si. Sim. E todos os reflexos para os colegas, porque esse grupo tinha muita representatividade dentro do corpo. Então, tudo isso é um processo, quer dizer, eu acho que isso tudo representa uma mudança cultural de fundo e que vai ter que avançar, quer dizer, no fundo eu, pelo menos, entendo o Nos Conformes como um programa. Quer dizer, ele é uma coisa que vai gerar novas ações e novas ações que sugerem, quer dizer, é uma coisa que vai evoluir no tempo e que tem que estar, a gente tem que estar muito atento, preparado, isso, inclusive. Ele tem que ter sucesso, quer dizer, é um programa, né, que tem que ter sucesso, né? A gente tem que estimular, tem que dar todo o apoio possível, porque ele é um programa muito importante, eu acho, para o... Eu quero um comentário do deputado e depois a gente já pensa numa rodada de considerações finais. Deputado. Não, primeiro, acho que nós podemos fazer uma soma aí cujo resultado é maior que a pura soma aritmética. Ele muda um conceito, eu acho importantíssimo, cria uma cultura. Agora, lembrou bem, Lobato, assim, foi exaustivamente discutida com os deputados. Sim. Todos os deputados tiveram acesso, não só da Comissão de Finanças, são um grupo de deputados. A nossa administração tributária esteve presente, dando esclarecimentos, então não só reuniões tradicionais que um fala e depois se comenta, mas de perguntas e respostas. Então, sim, os agentes políticos se convenceram. A prova foi a forma como foi aprovada aqui na Assembleia, sim, sem resistência, porque foi sendo construída ao longo do processo, que bem lembrou Lobato. Os agentes políticos, os deputados foram ouvindo suas bases, ouvindo as entidades representativas de todos os segmentos e foi aperfeiçoando aquele que já foi brilhante, que foi o projeto original. Então, eu acho que o mais importante é que muda a cultura. E eu insisto na palavra questão de confiança, porque vai evoluir do fisco repressivo. Sim. Eu sou fiscal desse tempo, então do repressivo, onde você busca para encontrar o erro, veja diferente. É como, sim, se fosse um modelo bombeiro, um, sim, modelo orientador. Você orienta para você fazer o seu melhor, a empresa, porque o melhor para ela é o melhor para o seu cliente, é o melhor para a arrecadação, os recursos são indispensáveis para o desenvolvimento, e é melhor para o Estado de São Paulo, para o Brasil e para toda a sociedade, porque cria uma relação de confiança, onde o tributo ela é uma contribuição cidadã, ela vai contribuir para o desenvolvimento de São Paulo, que é um exemplo para o país. Eu acho que essa é a questão da confiança que gera na sociedade. Doutor Lobato, suas considerações finais, só lembrando que só temos 1 minuto e meio para cada dos convidados. Não, é muito rápido. No fundo, é reforçar aquilo que eu terminei, que eu acabei de falar, quer dizer, nós temos um desafio, sim,
de fazer uma reforma nessa tributação de consumo, porque ela realmente tem um grau de insanidade, né, e de irracionalidade que não é possível a gente suportar. Quer dizer, agora, nós temos que também pavimentar esse caminho até lá. E eu acho que nos conformes é um importante fator facilitador que vai nos levar a isso. Quer dizer, eu acho que é muito importante, a gente está muito atento a ele, porque é uma mudança de fundo e que precisa ser prestigiada. Já está sendo, né? Vou até sendo, perguntar para o coordenador de administração tributária da Secretaria da Fazenda, doutor Gustavo Lei, o que faltou dizer. Machado, primeiramente eu agradeço muito essa oportunidade. Obrigado. É muito importante a divulgação do programa, é muito importante essa relação de confiança que a gente quer demonstrar que o deputado Bolsonaro está colocando. Isso é um dos princípios da legislação. E é importante dizer que todos os contribuintes, associações de classe, associações empresariais, procurem as delegacias regionais tributárias. Nós estamos programando diversos eventos para a divulgação, para a orientação, e também dizer que aqueles contribuintes que ainda não aderiram ao DEC, que é o domicílio eletrônico do contribuinte, todos façam sua adesão. Devem aderir. Porque é importante, ali vai ser um canal importante de comunicação da Secretaria da Fazenda com o contribuinte, apresentando não só o programa, como dando todas as oportunidades para que ele cumpra a legislação e para que a gente tenha um melhor desenvolvimento do nosso Estado. Muito bem, parabéns. Doutor Rodrigo, o que faltou dizer aí? Temos ainda 5 minutos para o encerramento e depois eu vou deixar um tempo para o deputado aqui fazer as suas considerações finais. Legal. Eu acho que tanto o Movimento Viva quanto o projeto de conformidade fiscal, o mais importante, mais do que o conteúdo, é o processo que se deu essa evolução. Porque posso testemunhar que a Secretaria da Fazenda ela se abriu ao diálogo, tanto com a categoria, internamente, com o fisco, com os agentes fiscais, os agentes que implementam as mudanças aí aprovadas pela Assembleia Legislativa, quanto com a sociedade. Então foi debatido isso também com os contribuintes na sociedade civil organizada. Sim. A Fiesp participou do debate, FEComércio participou do debate, várias instituições renomadas. Eu sou conselheiro também do Conselho de Defesa do Contribuinte, onde é paritário, tem contribuintes e tem o fisco lá também. Também foi debatido lá. Foi debatido na academia, com a Fundação Getúlio Vargas. Então essa legislação, o processo de construção é muito louvável. E também o Movimento Viva, porque a gente está entrando numa nova era, uma era de informação, de diálogo. A gente precisa, como o Lobato disse, buscar convergência para tirar o país desse atoleiro que ele se encontra. Então, o fisco ele sai desse comportamento hermético, fechado, para se abrir, entender os anseios da sociedade, os problemas da sociedade e buscar soluções propositivas. E mais do que isso também, como o Lobato falou, a lei é um programa. E um programa requer várias ações. Então já tem iniciativas agora para serem implementadas, para serem aprovadas aqui pela Alesp também, que a gente vai ter que debater o fortalecimento da instituição administração tributária. Isso é importante para a sociedade. Se há alguma inovação na sociedade nos últimos anos, no combate à corrupção, inovação, ela vem justamente de instituições fortes, como é o caso da Lava Jato, por exemplo, que é um avanço, né, no combate aí à corrupção, independente de filiação ideológica ou partidária de qualquer um. Ela traz um fortalecimento da sociedade. Um ponto de não retorno, se pode falar. Um ponto de não retorno. Então, o que a gente quer é realmente o fortalecimento da instituição, fisco, administração tributária, e o empoderamento dos contribuintes também, no aumento do diálogo entre a instituição e a sociedade. Muito obrigado. Deputado, sua saudação, né, aos nossos convidados aqui. Agradecer. E até a oportunidade de falar muito mais aí sobre esse programa. Correto. Primeiro, a importância, a relevância dos convidados. Então, você foi muito feliz no convite. Pessoas que puderam, a gente vê primeiro do lado dos nossos agentes fiscais de renda, que são representados pelo meu presidente Rodrigo Espada. A gente vê, hoje eu vejo, embora seja um agente fiscal de rendas exemplar, então a sociedade representada pelo Movimento Viva, que quer construir um sistema de arrecadação tributária mais justo, sistema tributário
justo, e ver a Secretaria da Fazenda, assim, eu diria assim, despojada daquela distância, daquele prédio da Rangel Pestana, que Rangel Pestana 300. Tem endereço, aquele prédio ali. Sisudo, onde tudo se parecia difícil, demonstrando que a Secretaria da Fazenda, eu diria assim, ela representa a base para o desenvolvimento. O instrumento de desenvolvimento, ele começa por você ter recursos. Esses recursos são arrecadados através de um sistema justo, um sistema tributário justo, de um grupo de servidores altamente competentes, a exemplo que agora o governador Márcio França escolheu entre os agentes fiscais de renda o seu secretário da Fazenda, demonstrando que lá tem um grupo de profissionais comprometidos, não é com o aspecto da arrecadação, mas comprometidos com o desenvolvimento de São Paulo, que sabem que o desenvolvimento de São Paulo é que vai puxar, que vai orientar, que vai conduzir o desenvolvimento do Brasil. Para complementar aqui, a população também representada com o deputado Orlando Bossoni, legitimado pelo voto aí de mais de 80 mil pessoas, 80 mil eleitores. Então também a população está aqui representada nesse debate. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Deputado Bossoni, muito obrigado. Doutor Gustavo Lei, doutor Lobato, muito obrigado. O Agora Lei fica por aqui. Até a próxima oportunidade. Eu espero você.